Que grande maravilha estarmos juntos mais uma vez, apresentando, estudando o livro de Marcos, mas estamos estudando, antes do livro de Marcos, a vida de cada discípulo de Jesus. Hoje eu guardei esse momento para a gente falar de Filipe, que foi discípulo de Jesus. Segundo a tradição, Filipe, ele foi um discípulo chamado por Jesus. Na tradição diz que ele foi martirizado na Frígia, na Ásia Menor, por ordem de um governante local. Embora os detalhes exatos da sua morte possam ser obscurecidos pelo tempo, a memória daquele que passou a ser conhecido como São Filipe vive através de gerações de cristãos que encontram inspiração em sua coragem e sua devoção. E vamos a alguns detalhes importantes sobre Filipe. Existem 4 homens diferentes chamados Filipos, que são mencionados nas Sagradas Escrituras. Filipe era o nome de 2 filhos do rei Herodes o Grande, por esposas diferentes, que está em Lucas 3, versículo 1, Mateus 14, verso 3. Os outros 2 filhos da Bíblia eram servos de Cristo e foram extremamente importantes na igreja primitiva. Filipe, o discípulo, o apóstolo de Cristo, e Filipe, o evangelista. Então ficou claro aí para a gente distinguir os Filipes. Bom, mas falando do discípulo Filipe, ele era juntamente com Pedro e André de Betsaida, na Galileia. Jesus convocou Filipe, que havia sido discípulo de João Batista, e Filipe foi então ao encontro de Natanael para contar-lhe sobre Jesus. Natanael se tornou discípulo de Jesus. A Bíblia não contém muitos detalhes bibliográficos sobre Filipe ou qualquer um dos outros discípulos, mas João registra várias vezes quando Filipe falou com Jesus. E se Filipe falou com Jesus, é para dizer para a gente que a gente tem que falar mais com Jesus através da oração e conversar a Deus como amigo. O primeiro ato registrado de Filipe como discípulo de Jesus foi a partir do contato, de que ele teve a possibilidade de contar as boas novas a seu amigo Natanael e incentivá-lo a seguir a Cristo. Mais tarde, Filipe foi abordado por alguns gentios, mas especificamente os gregos de Betsaida, que pediram-lhe para apresentar-lhe Jesus. Filipe foi o discípulo que calculou a quantia de dinheiro necessária para alimentar os 5.000 pessoas, que está lá em João, capítulo 6, versículo 7. Depois da última ceia, Filipe solicitou a Jesus que ele mostrasse ao Pai, levando a declaração de Jesus: quem vê a mim, vê o Pai. A última vez que a Bíblia menciona o discípulo Filipe como um daqueles reunidos em Jerusalém para orar após a ascensão do Senhor. A tradição afirma que Filipe foi para a Frígia, na Turquia moderna, como missionário, e foi martirizado, como eu disse anteriormente. E é importante também a gente registrar, meus queridos, sobre a história de Filipe. O outro é geralmente diferenciado do discípulo como o mesmo nome através da descrição de Filipe o evangelista, ou Filipe o diácono. Muitas vezes ele assume que este Filipe tenha sido um dos 72 homens que Jesus enviou, que se encontra relatado em Lucas 10, versículo 1. Embora a Bíblia não faça conexão, nós sabemos que Filipe foi um dos 7 diáconos originais selecionados para servir a igreja de Jerusalém. Filipe tinha um coração para o evangelismo, e quando a grande perseguição surgiu, Filipe deixou Jerusalém para se tornar um evangelista em Samaria. Depois que a igreja de Samaria foi iniciada, Filipe foi usado pelo Espírito Santo para levar o evangelho a eunuco, conforme está relatado, e batizado o eunuco que estava lendo e não compreendia, aquele eunuco da Etiópia, e que não compreendeu o livro de Isaías, que foi interpretado. É interessante notar também que 20 anos depois, Filipe é mencionado novamente como ainda em Cesareia. Paulo e Lucas e os outros estavam viajando para Jerusalém quando resolveram ir para a casa de Filipe de Cesareia. Eles ficaram com Filipe por vários dias. Filipe tinha 4 filhas solteiras naquela época, todas com o dom de profecia. Essa é a última vez que a Bíblia menciona o evangelista Filipe. Então, meus queridos, que nós possamos, assim como Filipe, ser um exemplo.
levar Jesus para as pessoas, né? Acreditar em Jesus. Foi discípulo de João, mas também foi discípulo de Jesus, teve essa oportunidade, teve esse privilégio. Desejo a todos vocês que nós tenhamos agora do Evangelho de Marcos um bom estudo e que Deus continue nos abençoando sempre. Vamos ao capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Vem comigo. Feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para gravarmos esse estudo do Evangelho de Marcos. Esse trimestre nós estamos estudando esse livro maravilhoso, esse livro profundo, esse livro extremamente relevante para o nosso conhecimento, para a nossa fé e para, acima de tudo, nós termos certeza que no processo da escatologia dos últimos tempos, nós precisamos nos preparar, porque Jesus está perto de voltar. E essa lição de número 10, ela tem como título Os Últimos Dias. E para estudarmos esse tema, eu gostaria de convidá-los a ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 26 e 27, que assim nos diz: Então verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Meus queridos, com esse texto, a gente, sem sombra de dúvida, enche o nosso coração, a nossa vida de esperança, na certeza de que Jesus ele vai voltar com poder e grande glória. E o que é que nós poderíamos dizer dos últimos dias da história desse mundo? O Evangelho de Marcos, no capítulo 13, traz uma profecia sobre o destino do Templo de Jerusalém, que vai até a segunda vinda de Jesus. Esse padrão segue o método de interpretação bíblica historicista. Existem alguns métodos de interpretação da profecia. Existe o método preterista, que as profecias elas foram cumpridas em tempos passados. Existe o método futurista, que as profecias aguardam o seu cumprimento no futuro. Existe a interpretação idealista, que as profecias simbolizam verdades espirituais e eternas. Ela não tem aplicação nem do ponto de vista preterista, nem ponto de vista futurista, nem ponto de vista historicista. Ela é só um ideal que foi construído e que cada um faça a sua interpretação. Mas também nós temos um método de interpretação historicista, que as profecias descrevem a história da humanidade, que as profecias aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. Ou seja, existe um processo histórico do qual as profecias elas vão se realizando. Ou seja, algumas profecias já se aconteceram, outras estão acontecendo e outras acontecerão no futuro. Diante disso, o método historicista adotado por algumas denominações está em oposição à tentativa de situar o cumprimento das profecias exclusivamente no passado, no futuro ou de maneira simbólica. Eu espero que vocês tenham entendido isso para que vocês possam entender esse método historicista como princípio que nos vai dar um melhor olhar sobre as profecias apresentadas nas Sagradas Escrituras. E nessa direção, o primeiro tópico da lição, 2 moedinhas na caixa de oferta. Eu acho interessante que a gente entra nesse contexto, ali no capítulo 12, a história da viúva pobre, que todos nós conhecemos, que revela uma coisa importante: doar à causa de Deus não depende das ações dos líderes para ter validade, tá certo? Então, porque Jesus ele chegou ali no templo, né? E ele viu que muitas pessoas estavam trazendo ofertas, e grandes ofertas foram dadas. Mas Jesus vai para além do olhar do homem, porque a gente vê, por exemplo, os governantes geralmente eles gostam de fazer obras suntuosas. Eles não fazem muito essas obras de saneamento porque ninguém vê. E essas obras suntuosas, você pode olhar, do ponto de vista histórico, as grandes pirâmides do passado no Egito, como de Quéops, Quéfre e Miquerinos, entre outros monumentos que nós encontramos
na história, as 7 maravilhas do mundo antigo, as maravilhas da contemporaneidade, são obras suntuosas. E muitas vezes nós deixamos de ver coisas pequenas que são relevantes e tão importantes. E como um dia disseram para Rui Barbosa, como um homem tão pequeno pode representar um país tão grande? E Rui Barbosa disse, são dos pequenos vidros que são as melhores essências. E, meus queridos, para Jesus, a viúva pobre deu mais do que os outros, porque ela deu tudo o que ela tinha. Foi o pouco daquela viúva que simbolizou mais para Jesus do que o monte de doações que foram feitas por aquelas outras pessoas. Eles deram de sua abundância, enquanto ela deu de sua pobreza, de tudo que ela tinha, o que tornou sua oferta extravagante. Não foi a quantidade, o que tornou foi a forma como ela deu tudo, e os outros deram da sua abundância. E nós sabemos que dar tudo nem sempre é o mais fácil, nem sempre é o mais complexo, e nem sempre é aquilo que de fato é mais relevante. E Jesus, ele olha, né? E o que Jesus ele quer da nossa vida, ele quer da nossa parte, é que a gente dê a nossa vida, dê tudo que a gente tem, porque ele tudo que ele tinha, ele deu para nós. O melhor que ele tinha, ele nos deu. Ele nos deu a vida, ele nos deu Jesus, que era a coisa mais preciosa que existia. Uma parte do céu veio aqui à terra, porque Jesus se fez homem e habitou entre nós. Ele é Emmanuel, Deus conosco, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E nesse sentido, Deus ele vê a nossa dedicação, Deus ele vê o nosso desprendimento, Deus vê o nosso amor, Deus vê o nosso desprendimento para a sua obra, para a sua causa, para o seu movimento. E nesse sentido, que nós possamos nos tornar relevantes, não pela quantidade, mas pela qualidade daquilo que nós doamos. E o segundo tópico da lição, um dos textos interessantes, eu gostei muito da lição dessa semana, evidentemente como as demais, mas dessa semana me marcou, né, porque ali a gente entra em Marcos, no capítulo 13, e eu precisaria ler para vocês, e peço que vocês venham nos acompanhar, versículo de 1 a 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhes disse, vês estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, de frente ao templo, achava Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos foi concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai o filho. Filhos haverá que se levantarão contra o primogênito e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Meus queridos, a declaração de adoração, a declaração de Jesus sobre o templo surpreendeu os apóstolos, porque eles estavam mostrando a suntuosidade dos templos, e trouxe naquele momento para eles que estavam mostrando para Jesus a suntuosidade, a beleza do templo, né? Jesus aplica e ensina para eles preciosas lições, que essas lições servem para todos nós. Exemplo, no verso 13, verso 2, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anuncia que o templo ele seria destruído.
No versículo 6, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muito. Jesus adverte sobre os falsos profetas. E no versículo 8, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Jesus alerta sobre a vinda de tempos difíceis sobre a terra. E o último tópico, Jesus destaca a importância de persistir. Em Marcos 13, versículo 13, aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Veja aqui quatro coisas importantes nós precisamos aprender. A conclusão dessas palavras introdutórias aqui no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, apresentadas por Jesus, é que o povo de Deus não deve temer turbulência e provações. Devemos ficar vigilantes, porque o Espírito Santo vai nos guiar em toda dificuldade, seja qual for a adversidade, seja qual for o problema que estejamos enfrentando, Deus estará conosco. Deus ele estará presente na nossa história e na nossa vida para nos preparar para os eventos finais da história desse mundo. As profecias, elas se cumpriram e nós vamos entender isso de forma mais ampla neste momento. E nesse tópico agora, a abominação da desolação. Ainda ali no capítulo 13 do livro de Marcos, que nós fizemos a leitura até o versículo 13. Na continuidade do sermão profético, Jesus referenciou o livro do profeta Daniel, que apresenta 3 personagens importantes. E quando a gente faz um paralelo com Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 9, nós encontramos algumas verdades fundamentais para a nossa vida. E o que é que Jesus referenciou? O significado que está aqui também no livro de Marcos, da abominável desolação. Isso é importante para que nós possamos estudar. Estandartes romanos durante o cerco de Jerusalém no fim dos anos 70. Lembra que Jesus disse no versículo 1, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada? Jesus fala da abominável desolação. Foi quando exatamente Roma entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém e perseguiu os cristãos. No ano 70, o general Tito romano, ele entrou e destruiu o templo. E lá em Daniel 9 fala do ungido, Jesus Cristo em sua primeira vinda. Ali está mostrando Jesus em sua primeira vinda. E depois, no capítulo 9 ainda de Daniel, versículo 26 e 27, fala exatamente desse acontecimento. A abominável desolação foi a invasão de Jerusalém e a destruição de Jerusalém. Fala também de Cristo ungido no seu primeiro advento e fala também exatamente do general Tito romano, que haveria de vir. Então você tem um ungido e você tem um príncipe e uma desolação que haveria de acontecer. Então, o que é que nós precisamos entender aqui? Muitos acreditam que a abominável desolação, dentro de uma interpretação preterista, ela aconteceu já quando Etíoco Epifânio, no 2º século a.C., invadiu lá Jerusalém. Mas isso não se harmoniza com a Bíblia. Isso tem uma aplicação histórica exatamente quando Jerusalém ela foi destruída. E, meus queridos, nesse panorama que nós temos aqui, nós vimos mais uma vez o processo da interpretação preterista acontecendo, de acontecimentos que aconteceram no tempo de Jesus e acontecimentos que haveriam de acontecer após a vinda de Jesus. Tem o batismo de Jesus, que é a unção dele, e tem a destruição de Jerusalém através do príncipe que haveria de vir, que é exatamente o general Tito romano. E nesse sentido, o método historicista ele nos ajuda a entender que a profecia ela se cumpriu, ela se cumpre e ela vai se cumprir no futuro. Ela é passado, ela é presente e ela é futuro. No capítulo 13, no versículo 19, fala de uma grande perseguição. Notai bem o que nos diz o texto. Porque aqueles dias serão de tamanha de tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou. Até agora, o mundo jamais haverá. Que no mundo jamais haverá. O que é que nós estamos vendo aqui? Uma grande tribulação. Será uma perseguição mais intensa e abrangente, que é da queda de Jerusalém. Os versos seguintes oferecem esperança e advertência.
no verso 20 do mesmo capítulo 13, traz uma esperança para a gente. E qual é a esperança que aqui nos diz? Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, ele escolheu, abreviou tais dias. Aqui nos dá uma esperança. Os dias de perseguição serão abreviados por causa dos justos. Aqui a profecia já se aplica ao tempo do fim. Anteriormente nós vimos uma profecia que estava se aplicando ao tempo histórico de Jesus. Mas aqui, a partir do versículo 20, já se aplica aos dias finais da história desse dia. Mas apresenta o quê? Dias de perseguição sobrevirão, mas há uma esperança, a intervenção do Senhor. E há uma advertência no verso 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, foram os próprios eleitos. Nós temos uma esperança, mas temos uma advertência, para que nós não sejamos enganados com falsos ensinamentos, com falsos profetas, falsos cristos que aparecerão, falsas curas que haverão de acontecer. Marcos, no capítulo 13, versículo 9 até o 13, remete a Daniel, capítulo 7, versículo 8, que predizem que o poder do chifre pequeno perseguirá o povo de Deus. O povo de Deus será perseguido. E nós vimos que haverá uma grande tribulação como nunca houve. E aí são dias de perseguição. Apesar de ter diminuído, após o período de grande perseguição na Idade Média, Apocalipse 13 revela que nos últimos dias da história desse mundo, evidentemente que depois que Napoleão prendeu o Papa, e que veio a reforma protestante, amenizou a perseguição, nós chegamos ao século XXI com grande liberdade, mas a Bíblia diz que no Apocalipse 13, que esse poder perseguidor, esse anticristo, haverá de aumentar o poder nos dias finais e o povo de Deus será perseguido de forma intensa. Não se preocupe, o Senhor guardará a mim, guardará a você. Espero que estejamos vivos para ver a mão poderosa de Deus guiando, aquela mão que abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar, a mão que abriu o Rio Jordão, a mão que transformou águas amargas em água doce, a mão que guiou o povo no deserto, essa mão poderosa, essa mão que João diz que curou tantas pessoas quando teve no mesmo advento, essa mesma mão há de nos guardar, há de nos guiar, há de nos proteger nos dias finais da história desse mundo, quando vai aumentar a perseguição ao povo de Deus. E, meus queridos, o último tópico da lição, a vinda do Filho do Homem. No capítulo 13, versículo 24 e 32, nós somos chamados a ler essa promessa grandiosa, essa promessa maravilhosa. Notai bem no verso 24 em diante. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir na nuvem, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e reunirá os seus escolhidos, dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também, vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas ao respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Que poder, que palavra de esperança, a vinda do Filho do Homem. No versículo, em João, no capítulo 3, ele diz que Jesus vai voltar de forma pessoal. E no João, capítulo 14, ele traz exatamente essa esperança da volta pessoal do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que será visível, todo olho verá. Será literal, não é simbólico. Atos 1, versículo 11, os anjos conversaram quando Jesus ascendeu aos céus. Os anjos disseram àquelas 500 pessoas que viram Jesus ascender aos céus e disseram:
Filhinhos, por que estáis olhando às alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, há de vir da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. A volta do Senhor Jesus será audível, como o relâmpago vai do ocidente até o oriente. O Senhor vem e não guarda silêncio. Paulo diz que as trombetas soarão. Então será pessoal, visível, literal e audível a volta de Jesus Cristo. Há discussões acerca das palavras de Jesus nos versos 30 e 32, mas isso não muda o fato que a vinda do Filho do Homem certamente será um dia grandioso. Será o dia mais importante da história desse mundo. Será o dia da libertação. Será o dia em que nós seremos levados para o céu. Será o dia que nós iremos ao encontro do Senhor. Será o dia em que Deus ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Não vai existir mais morte, nem luto, nem dor. A Bíblia diz porque as primeiras coisas passaram em Apocalipse capítulo 21. Meus queridos, a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus, o advento de Jesus deve ser a minha e a sua esperança. Breve Jesus voltará com poder e grande glória para levar o seu povo para o seu reino. Será o melhor e o maior dia da história desse mundo. Para aqueles que estão salvos, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, nascerá o sol da justiça, salvação trazendo debaixo das suas asas. Mas, porém, portanto, será o pior dia da história do mundo para aqueles que não estão preparados. Enquanto os justos vão para o céu, a última praga acontece, chuva de saraiva sobre essa terra. Os ímpios vão morrer, vai haver tristeza, vai haver nesse mundo muitas pessoas clamando: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas, e o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A hipocrisia, os falsos profetas, os falsos cristos, os enganadores, os soberbos, os arrogantes, os blasfemos, os fornicários, todas essas pessoas que não aceitaram Jesus enquanto não houve o fechamento da porta da graça, vão amargar esse dia que será para eles terrível, que está relatado em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 19, de forma mais enfática. Eu e você precisamos nos preparar para esse dia, porque Jesus voltará com poder e grande glória para quem está preparado. Eu conclamo você e que todos nós possamos nos preparar, porque a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa é a fé, essa é a esperança que nós temos, que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte não vai existir todo esse tormento que nós passamos de doença e tantas coisas ruins. E que Deus continue nos abençoando sempre. Deus abençoe tua casa, tua vida. Eu não sei o que você está passando nesse momento, Deus sabe. Mas a mão poderosa de Deus está sobre você. Ele vai te encher de esperança. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. E você vai ser confortado pelo Senhor. Mas um pouquinho de tempo, a Bíblia diz: o que há de vir virá e não tardará. E que Deus continue nos abençoando sempre. Meus queridos, que lição maravilhosa. Que Deus toque o teu coração. E eu gostaria de, neste momento, convidar a você para orar ao Senhor. Feche os seus olhos onde você está. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque de uma forma maravilhosa, extraordinária, Tu tens nos ungido, Tu tens nos ajudado, Tu tens nos fortalecido a vivermos em dias tão difíceis. A profecia, aquilo que a Bíblia revelou que haveria de acontecer, aconteceu, e já foi cumprido. Aquilo que a Bíblia diz que haveria de se cumprir, está se cumprindo. E o que a Bíblia diz que vai se cumprir no futuro é a nossa esperança, é a nossa certeza. Se cumpriu o que aconteceu no passado, está se cumprindo o que está acontecendo no futuro, no presente, no futuro também acontecerá. Por isso nós somos historicistas, acreditamos na interpretação da Bíblia dessa direção. Dar-nos a direção do Teu Santo Espírito. Abençoe as pessoas que nos acompanham, as pessoas que neste momento, Senhor, estão ouvindo a tua oração, a tua prece, para que elas sejam abençoadas. Abençoe a cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para você, meu querido amigo, meu querido irmão. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, de dar um like aí, de se inscrever no nosso canal
e que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.